Fala pessoal, boa noite. Boa noite. Ô, meu Boa amigo, noite. Boa tudo noite. bem? Boa noite, gente. Boa Boa noite. noite. Boa noite, professor. Galera, quem Boa noite. conseguir, né, quem quiser, na verdade, puder manter a câmera aberta enquanto a gente estiver na reunião, a gente consegue dessa forma ser mais interativo, eu consigo ver as reações de vocês para ver se está entendendo alguma coisa. Essa primeira reunião ela é bem tranquila, assim, porque não é nada de conteúdo, é mais para a gente alinhar como vai ser o projeto. É o momento também de vocês tirarem algumas dúvidas que eventualmente tiverem sobre o funcionamento, tá? Aí, antes da gente começar, eu reconheci que pelo nome e pela voz também, alguns de vocês já foram ao Alcateia, né? Já participaram do projeto da Caixa Econômica, do Banco do Brasil. Eu queria que vocês fossem no chat, né? Dizendo se já era aluno, se é pela primeira vez, para eu conhecer um pouquinho aí da turma. Coloquem no chat, por favor. Enquanto isso, eu vou pegar uma água aqui para eu não ter que sair depois, tá, pessoal? Ah, o Rubens é antigão. O Rubens, quando chegou aqui, tudo era mato, né? O Rubens já é bem adaptado ao projeto. A Juliana, o Marcos, o Elton, está começando por agora. Ótimo, a gente tem realidades distintas. Isso é importante. A Ana Luísa também. A Ana Luísa deve ser parente, ó, Macedo Medeiros. Mas eu tenho Macedo e Medeiros das duas famílias. É, é do Rio Grande do Norte, provavelmente. Naíssa, primeira vez na Cateia. Alessandra, Gustavo Matos, Caio. Excelente. Hum, eu vou então explicar como funciona o projeto para vocês. Nós estamos aqui hoje com agente comercial e agente de tecnologia. Serão duas turmas que a gente vai tocar aí para o Banco do Brasil. E eu sempre, pessoal, e eu vou destacar isso muito ao longo da reunião de hoje. Eu gosto muito de fazer turma pré-edital, tá? Quando a gente consegue trabalhar dentro de uma consultoria de maneira pré-edital, a chance disso aqui dar certo, de ser muito efetiva, é gigantesca. Mesmo para quem está começando a estudar agora. Acho que principalmente para vocês, para quem está dando os primeiros passos em concurso público, vocês não têm a dimensão do que uma consultoria como essa aqui pode impactar, né, no tempo que você fica estudando para concurso público, porque a gente reduz tempo. Acho que a principal coisa que a gente oferece para vocês é isso, reduzir tempo, porque o jeito de estudar, o roteiro, a forma que a gente vai encarar a consultoria, por mais que eu traga aqui para vocês uma linha a ser seguida, vocês vão adaptando as individualidades de cada um. Agora, a organização, essa é a grande diferença. Eu praticamente, pessoal, posso ser bem sério com vocês. O Alcateia, ele vai te colocar com tudo que você precisa todo dia pela manhã e você só basta executar. Você não vai ter que separar material, você não vai ter que separar questões, vai ter que basicamente executar o que a gente propõe e na ordem que a gente propõe. Isso é extremamente importante, tá bom? Então, vamos lá, vamos conhecer o projeto. Primeiro ponto. A nossa comunicação, vocês já devem ter percebido aí nas últimas semanas, que quando você contratou, a gente mandou ali um e-mail com acesso às videoaulas, com acesso ao conteúdo em vídeos que a gente vai trabalhar. Então, o e-mail ele é importante por conta disso. Então, principalmente o caminho em que o MP vai utilizar para essas formalizações contratuais. Porém, entre a gente aqui, a gente precisa de uma forma que seja mais rápida e mais interativa. Por isso que a gente utiliza o Telegram, tá? Então, existe um grupo no Telegram. Quem não tiver nesse grupo, você vai se acusar aí, porque é importante que você esteja lá para poder seguir com o conteúdo que a gente vai tocando por lá. E que tipo de conteúdo? As metas. As próprias metas de estudo a gente envia pelo Telegram e também informativos.
gente precisa marcar uma reunião, a gente precisa fazer uma errata de algum conteúdo que entrou de alguma maneira inadequada, a gente utiliza o Telegram para essa informação mais rápida. Então é importante que todos vocês estejam lá, tá? Importante buscar esse cadastro. O Bruno tá no foco. A primeira vez é a última, porque eu vou passar e quero fazer depois Bacen. É isso aí, cara. O pensamento é esse mesmo. Para a gente também é dar fluxo. Na verdade, muitos alunos passam e continuam ao CATEA justamente para galgar esses concursos maiores no tempo que tem até ser chamado para concurso, né? É uma coisa, inclusive, que eu falo muito com os aprovados aqui no CATEA. É aproveitar esse tempo que a gente tem, às vezes, de um ano. Às vezes, quando você passa no concurso, às vezes é um ano para você, de fato, ser nomeado. Nesse um ano, você já desbloqueou essa aprovação, você já se sente mais seguro, entendeu? Então, a tendência é que passa em vários outros concursos. Por isso que a gente vê gente falando assim, eu passei em 5, 6, 7 concursos. É justamente por isso. Passa no primeiro, até ser chamado, vai lá e acelera. Grupo Telegram, suporte ao aluno. Nosso suporte ao aluno, a gente costumou chamar nos últimos anos de serviço de atenção ao aluno CATEA. Quando eu falo nos últimos anos, como aqui tem muito aluno novo, galera, tem mais de 4 anos essa consultoria. Tá? Na verdade, no mercado de Brasília, nós aqui fomos um dos primeiros a trazer esse tipo de acompanhamento. Muita coisa que a gente aplica hoje foi desenvolvido quando a gente nem sabia o que de fato era uma consultoria para concurso público. Então, vários processos que estão aqui, a gente começou durante a pandemia. Durante a pandemia, nós tínhamos um concurso da PCDF aqui em Brasília que estava atrasado para caramba, e foi onde a gente iniciou esse projeto. Ele começou em carreiras policiais, depois expandiu para tribunal, para o Ministério Público, para carreiras bancárias. Já é o quarto projeto que a gente vai fazer. Então, a gente já tem experiência em banco também. O suporte, que é o nosso contato, ele é feito através de um canal no Telegram também. E é o único canal oficial, pessoal. Aliás, é o segundo canal oficial. Tem um canal oficial também, que é a gente acabar se encontrando no corredor do MP, tá? É muito comum que às vezes isso aconteça. A gente tem aluno do presencial que está fazendo Alcatel também. Me encontrou no corredor, quer conversar um pouquinho, tirar alguma dúvida, cara, vai lá, tranquilaço, tá bom? Agora, no nosso esquema online aqui, gente, precisa ser pelo Telegram. Eu tenho a Rafaela, que é uma das nossas. É meu braço direito aqui no Alcatel, juntamente com o Eudemar, que me ajuda com os materiais. E ela vai cuidar desse primeiro contato com vocês. Então, precisou tirar qualquer tipo de dúvida, suporte. Se for alguma coisa que a Rafaela não consiga, né, tomar a decisão naquele momento, ela vai me passar aquilo ali, um print da sua conversa e eu retorno. Mando para você um áudio, mando para você uma orientação sobre o encaminhamento pedagógico necessário no seu caso. Bom, o horário de funcionamento do suporte é de segunda a quinta-feira, das 7 às 17h30 e na sexta-feira, das 7h30 às 16h30. Muito importante isso aqui, pessoal, frisar isso aqui, porque às vezes chega uma mensagem na noite, né, por exemplo, na sexta-feira, aí a gente precisa que vocês tenham essa paciência, esse entendimento, né, de que só na segunda-feira a gente vai respondendo e na sequência que tiver chegado, tá? Então pode demorar um pouquinho aos finais de semana. Questão de pirataria e rateio, acho que a gente nem precisa conversar isso aqui, mas é importante formalizar. E agora vamos lá. Cara, cenário do concurso do Banco do Brasil, acho que todos vocês sabem. A gente tá. O negócio começou a esquentar, esfria, esquenta, esfria. É difícil realmente a gente ter uma projeção clara, já que tiveram tantas projeções aí no passado que de fato não confirmaram. Vamos ser bem sinceros, isso é irrelevante para a gente nesse momento. A gente tem que estudar, ficar tipo afiado nesses conteúdos aí, e quando o edital ser publicado, seja na semana que vem, seja daqui 2 meses ou 3 meses, a gente esteja extremamente preparado. E esse estudo pré-edital vai nos dar essa possibilidade. Em relação à banca, a gente vai ter que alinhar os nossos estudos da Sesgran Rio, afinal, o Sesgran Rio está pegando tudo de banco, e de fato é onde a gente vai encontrar uma maior quantidade de questões também, né, em relação ao concurso na área bancária. Vai ser a principal, mas não a única banca que a gente vai trabalhar. Isso é muito importante eu precisar com vocês. O método Alcateia, ele prevê que o aluno passe por dentro de um funil de conhecimento, que começa através da videoaula,
através do PDF, do estudo ativo, que eu vou falar com vocês mais à frente, e que sempre encerre o estudo através de questões. Ao encerrar o conteúdo com questões, isso vai te dar um pouco mais de segurança sobre o que cai e o que não cai, tá? Então, tem temas que às vezes eu vou olhar para a Sesgran Rio, a Sesgran Rio nunca cobrou. Ou as questões da Sesgran Rio são insuficientes para eu aferir o seu resultado de absorção de conteúdo. Então, vou optar por outras bancas, né, também para a gente conseguir cumprir a ideia do método. Óbvio, sempre que possível, Sesgran Rio vai ser aí o nosso guia. Agente comercial, vamos dar uma olhada para esse conteúdo dramático, tendo como base o último edital. Língua portuguesa, língua inglesa, matemática e atividades no mercado financeiro. A mesma coisa se repete, né, em relação a agente de tecnologia. Então, no conhecimento básico não vai ter diferença, é comum os dois cargos. O que vai ter diferença é para quem optar por agente comercial, matemática financeira, conhecimentos bancários, informática e vendas e negociações. Agora, quem optar aí por agente de tecnologia, aí o negócio é um pouco mais pesado aqui, né, gente? Aí é estatística, que eu acho que é a grande dor de quem faz agente de tecnologia. Porque se vocês optou aqui, eu creio que, tipo, cara, informática, conhecimento mesmo técnico de tecnologia de informação, você já sabe, assim, para onde que vai. É sua área, fim, então vai desenrolar. Só a gente vai ter que adaptar isso para o concurso público, mas você sabe o caminho. Agora, a parte de estatística não é uma realidade de todo mundo. Ainda mais estatística para concurso público, que a gente sabe que às vezes as bancas pegam pesado mesmo, então a gente vai ter que ter um cuidado com isso aqui. Da mesma forma, a gente pode olhar para agente comercial e entender que daí a informática para vocês e a parte de matemática financeira pode pegar um pouquinho. Então, existe disciplinas que são sensíveis tanto para um quanto para outro, tá? E isso é um fato. Como que a gente vai seguir aqui a nível de estratégia de preparação? Para dar viabilidade a essa turma, que a gente começasse logo e evitasse qualquer outro tipo de adiamento da consultoria, a gente vai seguir com vocês, tanto a gente comercial como a gente tecnologia, juntos nesse primeiro momento da consultoria, que deve durar aí 1 mês e meio, ou talvez no máximo 2 meses, a depender muito de como que vocês vão estar consumindo o que a gente propõe, tá? A gente evita colocar prazo certo, porque isso depende muito mais de vocês, do ponto de vista de consumo mesmo. De eu olhar aqui a minha planilha e saber que está todo mundo, de fato, cumprindo e sem meta atrasada. Então, nesse primeiro momento, língua portuguesa, língua inglesa, matemática e atualidades dos mercados financeiros, nós vamos criar aqui um sequenciamento com base nessas disciplinas e um ciclo de estudo, né, que faça com que vocês tenham revisões constantes do que está sendo estudado. Depois, no segundo momento, a gente abre, né, para a parte de conhecimentos bancários, onde também vai trazer aí conhecimentos que são dos dois cargos, e depois as suas especificidades. Porém, pessoal, não significa que você tem que ficar esperando a gente chegar com as metas para você estudar esse conteúdo. Deixa eu ver se eu coloquei aqui um material. Estudar pré-edital sem dúvida a melhor escolha, mas você tem que aproveitar essa estratégia. Quando a gente impõe para vocês aqui determinadas metas, determinados conteúdos, primeira regra, primeira coisa que você tem que fazer é cumprir o que foi colocado. Ter essa disciplina diária de estudar, de colocar tudo da forma em que a gente propõe para vocês. Agora, o segundo, se é uma turma pré-edital, eu não vou forçar tanto as metas como normalmente eu forço após publicação digital. Então, significa que vai ser um pouco mais leve nesse começo. Mesmo sendo leve, a gente ainda encontra alunos que começam a atrasar, tá? Então é sério isso. Agora, estou falando de realidade também, de aluno igual, vou pegar, porque é um amigo pessoal, tá? Quando a gente pega aluno Alcateia que já passou aqui, sabe desenvolver o método, vai sobrar tempo. É o caso do Rubens, por exemplo. Vai sobrar tempo. Pô, vai executar o que está aqui, Thiago, e o que que eu faço? Vai nas matérias sensíveis. Faça um estudo imersivo. O que que é o estudo imersivo? É você pegar uma disciplina que você tem mais dificuldade, exemplo da área de TI, estatística, e mergulha. Cara, fala assim, pô, não é possível que eu não vou aprender esse negócio.
um estudo imersivo em estatística antes das metas chegarem. Se sobrar tempo, obviamente, dentro da sua rotina diária. Porque quando eu chegar com as metas, você já está revendo o conteúdo. Da mesma forma, a galera aqui de agente comercial. Pega aquela disciplina mais sensível da parte específica de conteúdo e prioriza ela quando sobrar tempo. Aí só videoaula. Você não vai preocupar com questão, não vai preocupar com PDF, porque no momento adequado aquela meta vai chegar completa para vocês. Mas isso serve para a gente aproveitar, otimizar esse tempo de estudo, tá bom? Volta lá para vocês conhecerem a prática do negócio agora. Um método surgiu de uma constatação que a gente faz, tanto no online quanto no estudo presencial, de que a maioria dos alunos não cumprem toda essa regra aqui do funil da aprendizagem. A maioria das pessoas que começam a estudar para concurso público, ou elas têm contato no presencial, igual ao IMP, ou através de videoaulas, que é uma abordagem puramente teórica do conteúdo, não é uma abordagem prática, é uma abordagem teórica, um desenvolvimento teórico que a gente faz com vocês. E só que tem gente que para aqui, tem gente que para naquele estudo passivo de videoaula ou de curso presencial e deixa de lado uma das formas que a gente utilizou para aprender ao longo de toda a vida, desde o ensino básico, o ensino médio, até a faculdade. A gente lia. Só que muito concurseiro, tipo, para de ler, para de utilizar como referência de estudo a leitura. E aqui no Alcatel a gente vai ter que melhorar isso, tá? Eu preciso que vocês tenham esse hábito de leitura, tenham o hábito de personalizar o material de vocês, porque essa personalização vai ajudar muito no que a gente chama de retenção de conteúdo a médio e longo prazo. Você reter conteúdo para você aplicar no dia da sua prova. Então vai ser necessário a gente aplicar isso aqui, aplicar a leitura de lei seca. Existem alguns conteúdos para o Banco do Brasil que fazem uma abordagem legal, então eu preciso que você tenha hábito de leitura de lei. Uma dessas disciplinas é a minha. Na parte de acessibilidade, que eu trabalho com vocês, vocês vão ter que ler um pouquinho. Só que, obviamente, a gente vai deixar essa leitura já pronta para você, os artigos que são necessários, a forma em que você vai fazer isso, tudo com roteiro. Beleza. Tudo isso aqui, videoaula, PDF, lei seca, continua sendo estudo teórico. Em regra, se você não faz nada além disso, você vai continuar em um estudo passivo. A ideia da consultoria é a gente tirar esse estudo passivo de vocês como principal regra e aprimorar com o estudo ativo, com o estudo que é mais prático, que é onde eu falo da personalização que vocês precisam fazer no material. E como é isso, pessoal? Não é nada de outro mundo. Existem várias técnicas de estudo ativo, de personalização de conteúdo, que basicamente é você entender que você precisa criar um material pessoal. Em outras palavras, é o que o professor presencial fala o seguinte, é montar o seu caderninho. Só que montar o caderninho hoje é diferente do que a gente fazia, né? Aí há 10, 15 anos atrás, para o concurso público. Vocês têm recursos, né? Tanto recursos tecnológicos, inclusive, que podem facilitar o que vocês vão fazer aqui, tá? Podem facilitar. Hoje, muita gente estuda direto no computador, e ok, isso é bom. Quem conseguir imprimir essas metas, ok. Mas a galera que está no computador, é importante a gente utilizar recursos como ChatGPT. Isso vai facilitar você construir resumos, isso vai facilitar você a fazer flashcards, se você for do flashcard, vai facilitar a criação de mapas mentais, tabelas, enfim. Isso aprimora a forma em que você estuda e que você absorve o conteúdo. Mas a boa e velha caneta, boa e velha anotação que você faz no material é essencial também, tá? Então não quero que você saia tipo à mão fazendo resumo de tudo, colocando cada vírgula que o professor dá na videoaula, não é essa a pegada. Mas no mínimo, pessoal, no mínimo é pegar o PDF, cara, grifo, breves anotações, porque a técnica só vai funcionar, a técnica Alcateia, se você fizer isso. Razão, as revisões. O material que a gente utiliza para fazer revisões de conteúdo é o mesmo que você teve contato na execução da meta. O seu primeiro contato com o conteúdo, você precisa de estudo ativo. Porque no final de semana, quando eu mandar você retornar aquele conteúdo, se você não tiver sinalizado nada no seu PDF, você vai ter que praticamente começar do zero. Então,
personalizar o material não é só uma questão de retenção no primeiro contato. A personalização é necessária para que haja revisões adequadas. Que quando você grifa, quando você aponta, quando você destaca alguma coisa no PDF, significa que ao retornar ao mesmo documento, você vai direto àqueles pontos já sinalizados. E no máximo vai aprimorar aquilo que já fez, trazendo o conceito de uma questão que você não tinha pegado antes, melhorando cada vez mais esse PDF. Por isso que, desde o primeiro contato, a personalização já é importante, tá, pessoal? Porque senão não vai funcionar mesmo a nossa técnica de revisão. Passou pelo material pessoal, aí vem o principal de uma preparação de concurso público. Porque vamos lá. Além de você aprender o conteúdo, estudando para concurso público, você tem que saber aplicar esse conteúdo, que é o que de fato vai medir se você vai estar dentro ou fora, né, do número de vagas. É marcar bolinha, gente. No final de tudo, concurso público, quem é melhor para marcar bolinha, passa. E quando eu falo marcar bolinha, é você treinar isso frequentemente através de questões de concurso público. Você pegar o conteúdo teórico e entender como cada banca, como cada disciplina é cobrada. Então, é um ponto de repetição que é necessário para que a gente comece a ter a malícia das bancas. A entender, já olhando para o enunciado, qual que é o caminho que aquilo ali está te direcionando. Com essa repetição, você vai ver que seu cérebro vai ficar muito focado em palavras-chave, em frases de efeito, ali em relação àquele conteúdo. Porque as bancas, apesar de terem muita criatividade, existe um limite disso aí. Então, quanto mais você faz questão, mais você seca esse conteúdo e está mais preparado para as próximas, né? Para o que vem de novidade. E são poucas novidades. Você pega de um concurso para o outro, seja em qualquer carreira, inclusive carreira bancária, o que vai mudar lá na frente? 20% das questões no máximo. O resto cobra-se a mesma coisa. Então, aquilo que cobra, né, frequentemente, você tem que estar super preparado com ele, porque eu já tenho, né, recursos para isso. Ok? Videoaula, PDF, lei, material pessoal e questões. Então, a gente vai conjugar um estudo passivo com um estudo ativo a partir de agora no Alcateia. Erros que a gente já tem que conversar aqui, que são importantes. Quando eu falo aqui, ó, concurseiro Netflix, é o cara do estudo passivo, é que ele fica lá só na videoaula. A gente precisa acabar com isso aqui. Só que também eu não posso exagerar nessa ideia de recursos ativos de estudo, para não ter problema de gestão de tempo. Porque, e principalmente com vocês em pré-digital, é importante frisar isso. Você vai testando as técnicas ao longo da consultoria, mas você não pode se perder nelas. Querer fazer resumo de tudo, mapa mental de tudo, recapitulação de tudo, flashcard de tudo, não é assim. Porque senão você começa a adicionar diversas técnicas e vira esse Frankenstein, essa coxa de retalho, né? Tanto em relação à técnica, e importante, também em relação a professores. Por que em relação a professores? Pessoal, deixa eu falar uma realidade. Eu acho que todo mundo aqui sabe. Ninguém vai agradar todo mundo. Ninguém, cara. Ninguém. Pô, no MP aqui tem excelentes profissionais. E quando você pega, às vezes, a avaliação, vai aparecer lá alguém que não gosta do Juca, por exemplo. Alguém que não gosta do Dudu, alguém que não gosta do João Trindade, alguém que não gosta do Thiago. Cara, isso é normal, isso é a realidade do mundo. Ninguém agrada todo mundo. Então, a gente tem que ter muita maturidade aqui em relação a nós mesmo. Em algum momento, se você começar a ter dificuldade com algum professor que a gente tem aqui no MP Online, cara, o que é a decisão mais madura a tomar? A maioria das pessoas, além de ter aqui a gente com MP, pô, você tem ali YouTube, você tem uma assinatura de um Grã da Vida, de um Estratégia, de um Direção, que também vai ter uma abordagem do conteúdo com os professores. Se você perceber que está travando com algum professor aqui do MP, o que eu te sugiro? Cara, vai lá e opte em fazer as videoaulas por aquele professor. Só que, mesmo você utilizando aquele professor que está extra MP, o que você sempre tem que fazer para mim? As questões. As questões. Porque imagina, são dois amigos, então eu posso falar o nome. Imagina que eu tenho 50 alunos aqui na turma. E dois alunos não gostam do Juca, gostam do Beto. Ah, daí esses dois querem estudar com o Beto lá no Grã, pegar o curso de carreiras de conhecimentos bancários.
Cara, ok, não tem problema. Só que você precisa voltar aqui para mim e fazer as questões que eu proponho. Até mesmo para você ter a segurança de que você está pegando outro professor, mas está conseguindo o mesmo resultado que os demais colegas, 80, 90, 95% de rendimento, tá? Então, galera, é tranquilo fazer isso. Mas quando você decidir por um professor, seja o nosso ou outro, confie no professor e vá até o final. Porque senão pode virar Frankenstein também de conteúdo. Que é o cara que pega a mesma coisa, o mesmo conteúdo com 3, 4 professores diferentes. Aí começa a ter divergência. Aí chega assim, pô, mas o professor fulano de tal falou que é assim. O outro falou que é assim. E aí, quem é que tá errado? Pô, não é assim, gente. Não é assim. Abordagens são feitas e tem muito conhecimento na área bancária que são construídos ao mesmo tempo que está acontecendo agora no mundo. A parte de atualidade do mercado financeiro está acontecendo agora no mundo. Então, vão ter visões diferentes. O que importa é você confiar no profissional que você adotou e ir com ele até o fim, seja ele do MP ou não, tá? Isso é importante a gente falar, porque pode ser que conversas futuras mais à frente a gente tenha que voltar aqui, tá bom? Então, cuidado com isso aí. Ciclo de estudo. Pessoal, quando a gente começa por um estudo mais organizado, a gente tem que dividir o estudo em sessões de estudo. Uma sessão de estudo é uma sessão que respeite esse método aqui, ó, que é o método da Alcateia, VPQ. O que é VPQ? É um estudo baseado em videoaula, PDF e questões. A gente conclui uma sessão de estudo quando passa por tudo isso aqui. E uma sessão de estudo pode ser um dia de estudo? Sim, mas não necessariamente. Pode ser que eu coloque uma sessão de estudo para vocês que dure 2 dias. Porque vai ser o tempo necessário para você efetivamente passar por toda a técnica, videoaula, PDF e o principal sempre, questões. Então, a nossa consultoria, ela vai ser executada com base nessas sessões. Se eu pego sessões de estudo de segunda a sexta-feira, é como se a gente tivesse aqui, ó, uma sessão de estudo segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e o que acontece no sábado? Revisão. A técnica de revisão que a gente conseguiu verificar uma maior efetividade até hoje nesses 4 anos de consultoria é essa aqui. É o ciclo semanal de estudo, onde ao longo da semana vocês vão ter conteúdo novo, é contato novo de conteúdo, e no sábado a gente tira o dia para fazer essa revisão do conteúdo estudado ao longo da semana. Como que isso funciona? Vou te dar um exemplo aqui. Não é o caso da turma de vocês, que eu não vou colocar metas todos os dias. Mas imagina uma turma pós-edital em que eu coloque todo dia metas de 4, 5 horas para ser executada. A pessoa foi lá, assistiu videoaula, assistiu PDF, fez questões. Disciplina tal, língua portuguesa. No final, 50 questões. No outro dia, matemática, 40 questões. No outro dia, atualidades do mercado financeiro, 50 questões. No outro dia, disciplina de informática. No outro dia, disciplina X. Ficou tudo 50. 50 questões. Você sempre fechou a sessão de estudo com 50 questões. Como vai funcionar a revisão? Na revisão, no sábado, eu vou pegar essas 250 questões que você estudou ao longo da semana, colocar para você fazer de novo junto com a leitura do PDF. Assim, professor do céu, vai demorar um século. Não vai, sabe por quê? Lembra que o PDF eu pedi para você personalizar? Para você criar seus esquemas, para você fazer seus grifos, apontamentos. O seu PDF já personalizado vai ser rápido, porque você vai naqueles pontos exatos em que você já deu destaque. E as questões, professor, 250? Não. Por quê? Eu te monto um caderno, vou montar um caderno com 250 questões, das que você fez ao longo da semana, só que você vai usar um filtro. Lá no Que Concurso, quando a gente pega um caderno assim, lembra que você já fez essas questões ao longo da semana. Aí tem como você filtrar das questões que você errou. O que significa? Isso aqui é uma forma de individualizar a revisão de vocês. Por quê? O que a Juliana errou não é necessariamente o que a Júlia errou. Quando vocês utilizam esse filtro, vão trazer ali de 250 questões, sei lá, 50, 40 questões, e de temas, né, provavelmente diferentes. Então vai ser uma revisão muito mais pontual para aquilo que você precisa,
E você vai fazer a questão com muito mais paciência, porque você vai olhar o comentário, vai entender o motivo do seu erro, e o motivo do seu erro vai ser uma forma de você aprimorar novamente o seu PDF, já que você está com ele ali no sábado, justamente para isso, para revisar e para aprimorar. Aprimora através desse contato com essas questões que você errou. Outro detalhe, além do filtro das que você errou, pode acontecer o seguinte, pessoal, que ao longo da semana, por conta de tempo mesmo, realidades diferentes de vida aqui, tem algum aluno que não conseguiu fazer todas as questões. Das 50, conseguiu 30, ou 35, 40 questões, não conseguiu concluir tudo. Então, além do filtro das questões que você errou, você vai filtrar para as questões que você não fez. Então, de toda forma, ao final de semana nas revisões, você vai ter contato com tudo que foi passado de conteúdo, seja de uma forma ou de outra. Para aqueles que têm pouco tempo ao longo da semana, vai aumentar, obviamente, a carga horária no sábado, tá? Isso vai ser um reflexo daquilo que aconteceu ao longo da semana. Perceberam a ideia? E principalmente, pessoal, a necessidade do que eu falei com vocês de ter um estudo ativo e uma personalização do conteúdo, porque senão essa técnica não vai funcionar. Aí vai entrar no problema que é de 99% dos concurseiros, não conseguir revisar. Não consegui revisar. E não adianta, gente. A aprendizagem, por tudo que eu estudei na minha vida, já tem mais de 7 anos que o meu estudo, tanto acadêmico quanto para concurso público, é entender sobre aprendizagem, sobre como ela funciona. E pode ter técnicas mirabolantes, mas todas elas vão ter o mesmo fundamento: repetição e espaçamento. Repetição e espaçamento. O que é espaçamento? Fundamento de tempo. Você sabia reduzir e aumentar esse espaçamento. É assim que funciona a fixação de conteúdo. Não existe outra forma. Quando que você aprendeu tabuada? A aprendizagem funciona assim. Todos os seus professores aí do MP. Cara, a gente tem a aula gravada aqui na cabeça. Razão. Porque aquilo já foi repetido diversas vezes. A gente conversa entre a gente lá, a gente precisa repetir uma aula 3 vezes. A gente monta uma aula, repete 3 vezes. Até a terceira vez a gente tem que dar ali, às vezes, uma colada no conteúdo. Ah, isso aqui, pum, desenvolve. Depois, da terceira vez, acabou. Você consolidou aquele conhecimento e agora já era, ele fica. Então, por isso que a revisão é necessária, tá? A gente vai ter que forçar essa revisão ao máximo aqui com vocês. Vai ser a única forma de revisão? Só aos sábados, professor? Não. Porque se a gente fizer a revisão ao sábado, só o que eu estudei naquela semana, concorda comigo que com o passar do tempo eu vou ficar muito distante do conteúdo? É aí que entra o que a gente chama de simulado temático. Quando a gente termina uma disciplina, eu começo a colocar uma série de simulados temáticos daquela disciplina. Exemplo, imagina que daqui 3 semanas a gente termina em língua inglesa. Aí eu começo a fazer um simulado só de língua inglesa. Te dou ali um espaçamento de 15 dias, é como se você pegasse a sua curva de esquecimento e colocasse para baixo. Aí quando tem um simulado temático, eu volto novamente. Entendeu? Então, esse simulado temático será uma outra forma de revisar conteúdo, assim como daqui 3 meses a gente vai estar ali com 80% do conteúdo completo, concluído já, aí eu começo com simulados gerais, que é outra forma de revisar o conteúdo. Entendem? Então, até o final da consultoria, teremos, no mínimo, 4 formas de revisar o conteúdo, mas a principal e a que vai ser mais difícil de você fazer, quando eu falo mais difícil, quanto a gestão de tempo, quanto a preguiça que dá, é essa aqui do sábado. Então, é aquela que vai precisar que você se esforce mais para ter o hábito, para ter a disciplina de fazer. Tá bom? Fluxograma das fases da consultoria, para você entender isso aqui de maneira mais linear. A gente está começando hoje, dia 30 de abril, e o começo da nossa consultoria é baseado nesse estudo teórico, que eu falei com vocês, a produção de material pessoal, que é essa personalização que vocês fazem, questão de concurso, o ciclo de revisão semanal, que é a revisão do sábado, e lei seca quando for necessário, quando a disciplina exigir, e a gente já coloca direto no PDF. Isso aqui já vai ficar por um tempo, tá, pessoal? Quando que a gente passa para a fase 2? Quando a gente começar a concluir as disciplinas. Ao concluir as primeiras disciplinas, o que muda na nossa consultoria? A gente começa com os simulados temáticos, tá? Que são esses simulados de disciplina isolada, e começa também a parte da redação na consultoria, tá? Onde tem a professora Denise, que ela vai fazer uma reunião com vocês, explicar como é o procedimento em relação ao CIS Gran Rio, Banco do Brasil. E primeiro ela faz um diagnóstico da turma e depois ela começa
a passar aí redações para vocês fazerem e ela corrige. Então, existe um braço da redação aqui dentro da consultoria e ele começa, né, normalmente quando vocês terminam gramática. Porque daí a gente não gasta as nossas fichas de redação em erro de gramática. A gente foca muito mais em estrutura, muito mais em conteúdo do que gramática. Por isso que vai entrar no momento adequado esse braço também. Fase 3, o que que muda? Aí são as redações já com feedback, em forma de meta, e a gente começa a fazer os simulados completos. Só que para chegar na fase 3, entenda o seguinte, a gente só vai ter simulado completo para o Banco do Brasil quando a gente atingir, galera, cerca de 80% do conteúdo. Porque senão não é simulado. Como o próprio nome já diz, muita gente tem dificuldade disso, simulado simula aquilo que eu já fiz, aquilo que eu já estudei. Se sai o concurso público e você começa a fazer os simulados que os grandes players colocam, o MP, o grande, direção, cara, isso você não está simulando. Você está fazendo diagnóstico de aprendizagem, que é outra coisa. Quer saber o que você estudou e o que você não estudou. Simulado, você necessariamente tem que ter tido estudado pelo menos 80% do conteúdo. Então, não é no começo que acontece. Até mesmo porque quem começa a fazer no começo pode se frustrar em relação aos resultados que você começa a obter. Então, é escadinha, é degrau por degrau, tijolinho por tijolinho, tudo tem que respeitar um sequenciamento, pessoal. Isso é importante. Não queira pular fases. Fase 4. Aí, galera, normalmente isso aqui acontece nas 2 semanas antes do concurso, que é o que está acontecendo agora com o MPU, tá? Nós temos 400 alunos da MPU aqui na Alcateia. Hoje, estou essa semana inteira em reuniões com ele, a semana inteira fazendo revisão. É uma semana muito desgastante para a gente e para os alunos também, mas a ela é essencial no resultado que você vai ter. Por quê? A gente aumenta a quantidade de simulados completos e traz o que a gente chama de revisão acelerada. O que é essa revisão acelerada? Ao longo da consultoria, vocês estão produzindo material ativo, né, personalizado, e a gente também, do lado de cá. Vai pegando esse conteúdo que você tem trabalhado com vocês e vai transformando em dicas objetivas. Dicas de todas as disciplinas. E na última semana, a gente leva o material para vocês com mais ou menos umas 200 dicas de todas as disciplinas, daquilo que é muito objetivo e da forma que esses Gran Rio trabalham. Então, essa revisão acelerada, ela é feita com questões e com esse material personalizado que a gente vê para vocês, e ela é muito efetiva para o final do concurso. Assim como reuniões de conteúdo. Por exemplo, o que vai acontecer no finalzinho? Quando tiver a próxima prova, eu vou entrar com vocês tratando das disciplinas que eu trabalho, vou chamar o Juca para o Juca fazer uma reunião com vocês, chamo o Eduardo para fazer, enfim, os professores que a gente entender que são mais necessários devido às fragilidades que a gente encontrar ao longo da preparação de vocês. Então, é um professor que vai chegar e já vai ter certeza que você estudou aquele conteúdo. Então, ele pode ser muito mais objetivo nessas reuniões que acontecem aí um pouquinho antes da prova acontecer. Essas 4 fases eu mostro para vocês justamente para que a gente possa reforçar uma coisa. As coisas vão acontecer no seu devido tempo, tá? É preciso que vocês entendam isso, porque não adianta daqui 3 semanas, assim, professor, que deu simulado. Cara, que simulado? Não é momento simulado. Vamos respeitar as fases da aprendizagem para a gente não meter aí os pés pelas mãos. Distribuição das metas. Como vai funcionar a sua consultoria, tá? Galera, no Banco do Brasil, a gente vai fazer da seguinte forma, que já é a gente está adotando não só no banco, mas virou uma regra na Alcateia. A Alcateia, a gente já teve meta semanal, já teve meta diária, a gente já utilizou diversas formas diferentes. O que é mais efetivo? Essa aqui. A gente tem meta segunda, quarta e sexta. Cuidado com o livre aqui, não é livre de estudo, não. É livre de meta de estudo. O que eu quero dizer com isso? Quando eu coloco uma meta para você aqui na segunda-feira, essas metas, agora no início da consultoria, vão ter aí, em média, 5 a 6 horas de estudo. Tá? Um pouco menos que isso, inclusive, para esse começo. Essas 5 horas de estudo não significa que você vai cumprir toda na segunda-feira. Pode ser que você consiga, excelente. Agora, se não conseguir, essa sessão de estudo você vai terminar na terça-feira. Mesma coisa acontece aqui. Coloca a meta 2 na quarta-feira, você conclui na quinta. Sexta-feira, eu reduzo um pouquinho a meta. Mas a realidade de muitos de vocês pode ser que você precise de um pedaço do sábado aqui também. Aí, nesse caso, você vai concluir a meta no sábado e também fazer aquela revisão
semanal. Ou seja, no Banco do Brasil, teremos 3 metas de estudo por semana, juntamente com a meta de revisão do sábado. Essa distribuição das metas, pessoal, como que chega para vocês? Chega na madrugada. Na segunda-feira de madrugada, às 3 horas da manhã, a gente já mandou a meta. Quarta-feira de madrugada, sexta-feira de madrugada. A gente não manda tudo de uma vez, porque senão não funciona como forma de consultoria. Tá? Eu preciso ver resultado para saber se eu avanço no conteúdo ou se eu dou passinhos para trás para fortalecer a aprendizagem. Então, até mesmo entre a gente aqui, né, do campo administrativo da Alcateia, às vezes a gente não consegue projetar mais do que uma semana, porque eu não posso. Se eu projetar 1, 2, 3 semanas, talvez eu tenha que recalcular essa rota o tempo inteiro, porque pode ser que uma disciplina está tendo algum tipo de problema e eu preciso corrigir, tá? Então vocês vão saber exatamente o que vai, né, ter que estudar no dia que você vai estudar. Ah, professor, mas eu vou ficar ansioso. Vai nada, vai nada. Sabe por que é importante que seja assim? Porque tem muita gente que quando pega um cronograma e sabe que vai entrar estatística, por exemplo, ou matemática na sexta-feira, já começa a esmorecer. Já começa a falar assim, sexta-feira eu não vou estudar. Entendeu? Então, para evitar, inclusive, procrastinação, a gente adota dessa forma. Outro ponto. Isso aqui está errado. É a distribuição da técnica que eu quero falar com vocês. Como eu falei, a nossa técnica é videoaula, PDF e questões. Mas nem sempre ela vai estar completa. Porque tem tópicos do seu edital, por exemplo, que nunca teve questões. O que a gente faz, então? Só videoaula ou PDF. Tem tópicos em que a gente vai preferir não utilizar videoaula. Isso mesmo. Tem coisa, cara, que a gente aprende muito mais pela leitura do que por videoaula. Eu não vou colocar lá 20 videoaulas sobre um tema em que uma leitura, né, de 2, 3 horas seria suficiente para você absorver da mesma forma. Então, em regra, a gente faz VPQ, mas pode ter situações onde vai ser só videoaula e PDF, só PDF questões, ou só questões. Variações vão acontecer. E da mesma forma, outra coisa que é importante a gente pontuar, não significa que tudo que você viu na videoaula tem que estar aqui nas questões. Tudo que você viu no PDF tem que estar aqui nas questões. A técnica, o VPQ, ele complementa. As questões complementam o PDF complementa a videoaula. Nenhum é autossuficiente. Nenhum. Nenhum é autossuficiente. Para a gente evitar situações assim. Eu errei tal questão porque não tinha no PDF. Eu errei tal questão porque não tinha videoaula. Pessoal, a gente não está importando com o erro nesse momento da consultoria. O começo da consultoria, o erro é para te levar ao comentário da questão que você errou e você utilizar ela como mais uma forma de conhecimento teórico. Vocês entenderam isso? Videoaula, PDF, questões, uma coisa vai complementar a outra. Se a gente teve uma questão de concurso que não tinha nem no PDF e nem na videoaula, que bom que a gente colocou ela na lista. Porque ao colocá-la na lista, eu te chamei a atenção para uma coisa que é bem rara de cair, mas cai. E através do comentário das questões, a gente vai conseguir, né, fazer a abordagem teórica do conteúdo. Ok? Então, assim que a gente vai tratar essas metas de vocês, e por isso que é questões PDFs, videoaula, mas é ou. E ou. Fluxograma das metas. Como que funciona isso aqui na prática? O que você já tem acesso hoje? O curso de videoaulas do Brasil. Vocês já estão cadastrados. Os materiais em PDF, vocês não têm acesso direto, porque a gente já separa para vocês. Então, no dia em que a meta tiver colocado para vocês, o material já vai estar recortado, paginado, tudo certinho para vocês. Agora, as videoaulas são liberadas lá o tempo inteiro. A gente pega esse produto do MP, transforma em meta de estudo, coloca um roteiro para você seguir e, ao final, você resolve questões do que concursos sobre aquela disciplina que foi estudada. Todo o roteiro vai ser adaptado para cada disciplina. Tem roteiro que tem mapa mental, tem roteiro que tem PDF, tem roteiro que tem visual, tem roteiro que não tem roteiro que é só questões. Essas adaptações a gente faz conforme a importância de cada conteúdo e, principalmente, a incidência em prova. Quando eu falo incidência em prova, é questão. Tem coisa que a gente sabe, antes do concurso acontecer, que vai cair. Porque cai sempre.
Então, essa incidência mostra para a gente a necessidade de trabalhar aquele conteúdo ali com mais tempo, com maior carga horária ao longo da preparação. Isso aqui eu nem vou tratar com vocês agora, mas é só para você entender que tudo que a gente faz aqui no Caté tem fundamento, tá? E não é fundamento do que a gente, do caminho que eu segui. Cara, o caminho que eu segui em concurso público, quando eu comecei a fazer mentoria, consultoria lá atrás, 8, 9 anos atrás, eu queria fazer com que meus alunos seguissem o mesmo plano que eu tinha feito. Coisa mais errada possível. Cara, a forma que eu fiz e onde eu cheguei não significa que vocês têm que repetir a mesma forma, significa que isso daria certo. Cada pessoa tem sua forma de aprender. Aí é onde eu fui correr atrás e entender a aprendizagem, como funciona. E existe um dorso, existe uma linha central que todo mundo passa. É com base nessa linha central que o método foi, né, construído. E não só com base no empirismo, na prática, porque isso se perde, pessoal, se perde. Quem de fato ensina alguém a passar no concurso é professor. Não é o cara porque ele é bancário, você vai ser bancário seguindo ele. Pô, ele é bom hoje lá, na atividade dele. O cara que é delegado, não significa necessariamente que é ele que vai fazer você virar um delegado. É o professor, é quem vai te guiar em relação ao conteúdo. E isso vocês podem ter certeza que vai ter na Alcateia. Tudo pensando na neuroaprendizagem, tudo com fundamento teórico para a gente seguir. Na prática, agora, tudo que eu falei aqui, que é coisa pra caramba na primeira reunião, a gente sabe disso. O que é que você, o que vai materializar? O que você vai ver em forma de meta? Vou pegar aqui, pegar um exemplo do que vai acontecer com vocês amanhã. Nós começamos a nossa consultoria sempre através de um diagnóstico de aprendizagem. O que é isso? Deixa eu mostrar aqui o material, só um minuto. Essa aqui, ó. Estou pegando um exemplo do NPU, mas óbvio que para vocês é diferente. Isso aqui é um diagnóstico de aprendizagem, vai chegar dessa forma aqui para vocês, onde eu tenho aqui sinalização de carga horária, a técnica que a gente está utilizando, que é o diagnóstico de aprendizagem, o que é essa técnica, para que ela serve, sempre você vai tendo noção sobre isso. A meta-aprendizagem é uma coisa que eu também me preocupo, você saber por que você está fazendo aquilo. As disciplinas, que no caso de vocês, olha só, vou pegar a minha tabela aqui. No caso de vocês, o diagnóstico que vocês vão fazer amanhã é sobre conhecimentos básicos. Língua portuguesa, língua inglesa, matemática, atualidades do mercado financeiro. São 60 questões que vocês vão fazer. E ela vem dessa forma. Deixa eu abrir aqui de novo. E ela vem dessa forma aqui. Todas as questões separadinhas com vocês. Galera, tá vendo que parece um simulado? É a mesma estrutura, né? Só que não é simulado porque você ainda não estudou. Por isso que é um diagnóstico de aprendizagem. Eu coloco você para fazer uma série de questões, uma bateria de questões sobre cada disciplina, e com base no seu rendimento em cada disciplina, eu estou te diagnosticando. É como se eu olhasse para a Juliana e falasse assim, ó, Juliana em língua portuguesa, hoje ela está em 80%, está em 60%, está em 70%. Com esse rendimento inicial, eu consigo projetar o que a gente vai alcançar lá na frente e conhecer mais a Juliana. Conhecer de maneira objetiva o passado dela em concurso público. Quando vocês fazem esse diagnóstico, você pode imprimir isso aqui ou fazer direto no computador, só que eu preciso saber o gabarito, porque eu só sei rendimento se eu tiver o gabarito. É aí que entra a nossa plataforma de aprendizagem. Essa aqui vocês ainda não foram cadastrados. Nós criamos aqui na Alcateia uma plataforma chamada Mentorize. É onde eu consigo acompanhar o resultado de vocês. É onde eu sei se tem aluno atrasado, se tem aluno com rendimento alto, baixo. Tudo através dessa plataforma. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Estou na turma do NPU, quantidade de aluno, metas, e aqui eu consigo buscar a vida de cada um de vocês. Se eu quero saber lá, por exemplo, como que o Rubens está, eu vou entrar aqui no perfil do Rubens, olhar o engajamento dele, se tem meta atrasada,
o ranking do aluno, o desempenho, questões que já fez, horas de estudo acumuladas, melhor, pior disciplina, olhar toda a sequência dele aqui. E essas informações, elas serão preenchidas ao longo das metas. Então, cada vez mais, o seu painel também vai ficar mais cheio de informação. Só que no começo, ele está branco. No começo, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é diagnóstico. Aí vamos lá. Deixa eu entrar aqui no perfil de aluno. Aluno João. Ele está aqui cadastrado na turma do Banco do Brasil também, mas está cadastrado na turma do MPU. Imagina que começou hoje a consultoria. O que o João ia fazer? E cada um de vocês vão fazer amanhã. Fazer primeiro o diagnóstico lá, como se estivesse, né, fazendo uma prova mesmo, concentrado, sem pesquisar nada, tá? O diagnóstico é muito importante que você faça sem qualquer tipo de pesquisa. Terminou, você vai entrar na nossa plataforma e vai aqui executar o diagnóstico, que basicamente é só passar o gabarito. Você vai pegar aquele diagnóstico que você fez e trazer o gabarito aqui para o Thiago. Colocou na plataforma, pessoal, lançou aqui no final, pronto. Aí a plataforma já vai calcular para mim seu rendimento em cada disciplina, tá? Se ele está abaixo ou acima da média do resto da turma. Então, eu consigo cruzar esses dados aqui e saber como foi o seu resultado em cada uma das disciplinas. Serão 2 dias de diagnóstico. 2 dias. Olha aqui. Você entendeu o nosso cronograma. Está aqui, ó, reunião inicial, quarta-feira, diagnóstico 1 amanhã, diagnóstico 2 na sexta-feira, sábado, anamnese. Então, todo o conteúdo do Banco do Brasil vocês vão fazer aqui, ó, entre quinta e sexta-feira, que é uma forma objetiva de conhecer vocês. Só que eu também quero uma forma subjetiva. Essa forma subjetiva é através da plataforma novamente, a Mentorize, onde vocês vão entrar aqui, ó, em diagnóstico, clicar na anamnese e executar. O que tem aqui? Tem uma série de perguntas que vão me ajudar a te conhecer melhor. Tempo de estudo, sua área de formação, a idade que você tem, os concursos que você já fez na vida, como você estudava até chegar na consultoria, quais disciplinas que você tem mais dificuldade. Com essa base de informação aqui, são várias perguntas que eu faço, até mesmo em relação à sua rotina diária, vai me subsidiar a entender melhor cada um de vocês. E quando você precisar de um atendimento, cara, eu não vou te ficar perguntando coisas bobas, entendeu? Eu já vou entrar antes de te atender, ou qualquer outra pessoa que esteja aqui no suporte, vai entrar aqui, ler as suas respostas, pegar um relatório do que você fez, aí fica mais fácil eu te entender e fazer perguntas, fazer um atendimento que seja mais objetivo. Então, é importante que eu te diagnóstico tanto de maneira objetiva, através das questões, como também de maneira subjetiva. E é isso que vocês vão fazer até sábado. Até sábado, diagnóstico, anamnese. Domingo, descanso. As metas efetivamente de estudo vão começar na segunda-feira que vem. E como funcionam essas metas? O que elas são, né? Novamente, materialmente falando. Deixa eu pegar uma aqui de uma turma em andamento. Então, a NPU mesmo, que está aberto aqui. Meta de estudo. A meta de estudo, ela tem a seguinte estrutura. Novamente, a carga horária sugerida, com base numa média que a gente vai obtendo com os dados que você preenche na Mentorize. A disciplina proposta, o assunto proposto e a forma que você vai executar, que é o nosso roteiro. Então, vai chegar desse jeitinho para você. Ó, passo 1, assista a videoaula tal, tal e tal do Juca Ciad. Depois, leia o PDF e faça as anotações. Em alguns casos vai ter ler o PDF e outros acompanhe a aula com o PDF. A maioria é acompanhar a aula com o PDF, porque assim é muito mais dinâmico. Tá aqui se assistindo o professor e o PDF ali, ó, você já está fazendo as anotações, você já está acompanhando a aula, fica muito mais dinâmico para a aprendizagem. Você consegue gerir o tempo melhor ainda. E no final, passo 3, sempre a gente termina da mesma forma. Vá para o caderno de questões e faça as questões sobre o tema. O PDF que você está lendo e acompanhando aqui, você não vai ter que procurar, não. Eu já destaco ele na própria meta. Então vai estar aqui embaixo, ó. PDF formatado bonitinho para você acompanhar aquela aula proposta ali no roteiro. Fez isso?
Questão agora. Como você vai para esse caderno de questão? Aqui, ó. Tá vendo que tem um hiperlink aparecendo? Quando você clica nesse hiperlink, você é redirecionado automaticamente aqui para o que? Concursos. E no caderno que a gente já separou para você. Eu já separei aqui, olha, 40, 50, 30 questões daquele conteúdo que você acaba de estudar. Então, a sua execução já está separadinha. Você vai entrar aqui no caderno proposto, lá com quantidade de questões, e vai fazer questão padrão. Só que, independentemente de você ter acertado ou errado a questão, existe uma regra aqui. Lembra que eu não estou preocupado com o seu erro nesse momento, estou preocupado com a sua aprendizagem. Então, errou a questão, bem aqui, ó. Comentário, ordena para os mais curtidos e sempre leia isso aqui. E não só lê. Lembra quando eu falo em aprimorar o PDF? Se apareceu alguma coisa aqui no comentário que foi muito boa para você, cara, copia e cola lá no seu PDF. Sempre, sempre aprimorando, tá? Então, independentemente de ter acertado ou errado, é uma regra. Vai lá no comentário, lê os comentários mais curtidos, que é uma forma a mais de você aprender o conteúdo e aprimorar o material que você está construindo. No seu caderninho, o que você está construindo ali aos poucos. Esse é o padrão de execução. É o que propõe a meta. Você fez videoaula, PDF, questões, aí agora controle, porque eu preciso saber o que você fez. Esse controle é novamente lá na nossa plataforma de rendimento, a Mentorize. Você vai entrar nela. Deixa eu pegar um exemplo aqui que está com atraso. STM. Vamos lá. Vem aqui em metas, metas diárias. Aí vai aparecer as metas que você já executou e as metas que estão em atraso. Olha só, aqui, por exemplo, é a meta que entrou. Você vai, obviamente, estudar separadamente. Aqui você só põe dado. Você vai entrar aqui para preencher. Lá da disciplina A, você vai colocar a quantidade de questões que você fez, a quantidade de acertos que você fez e o tempo que você demorou para executar a meta. Por isso que eu falei, aquele tempo que eu coloco lá é uma sugestão. E a sugestão é com base nessa média. Porque eu vou ter aluno que vai demorar 7 horas no começo, é tipo normal. E vou ter aluno que vai demorar 1 hora e meia. Entende isso? Então vai muito da adaptação do método. E aos poucos vocês vão conseguindo ficar um pouco mais rápido. Inclusive, dica, tá? Videoaula se assiste acelerado. Videoaula assiste acelerado. Videoaula não é no 1.0. Não é, pessoal. Por dois motivos. Primeiro, gestão de tempo, é óbvio. Segundo, a maioria dos estudos que tem hoje mostram que ao acelerar uma videoaula, qualquer coisa que a gente está utilizando para aprender, vai exigir uma maior concentração da gente em relação àquele conteúdo. Principalmente para quem tem um pezinho no TDAH, isso vai te ajudar. O 1.0 vai te... Aquilo não vai ser bom para você não vai ser interessado naquilo. Então acelera, porque daí você vai ter que ficar mais focado, porque você sabe que se perder 1 segundo de atenção, já era aquele desenvolvimento de conteúdo que está sendo feito com vocês. Você vai começar no 2.0 do início? Não, isso é aos poucos. Gradativamente, de 10 em 10%, você pode ir aumentando a videoaula. Tem gente que vai parar no 1.30, 1.50, não importa onde você parar, mas você já acelerou. Pensa o tanto que isso é significativo ao final da sua preparação. Se você acelera 50%, 1.5, o que isso vai ter de diferença lá na frente? Uma aula de 30 minutos vira uma aula de 20 minutos. Entendem isso? Então, é importante acelerar a videoaula por dois motivos: gestão de tempo e também foco, concentração. Colocou esses dados aqui, pessoal? Tempo, questão, acerto e erro. Enviou. Pronto, acabou. Acabou. Vai descansar. Desliga a chave concurseiro. O que precisava ser feito, você já fez. Já fez. Você pode ir e voltar para a sua vida normal, não há necessidade de continuar estudando, a não ser que você tenha, novamente, tempo e energia para isso. Se a energia acabou, já para, vai descansar, porque no outro dia chega a mesma rotina. E você vai perceber que a Alcateia vira rotina. Entendeu a rotina disso aqui? É aplicar a mesma coisa todos os dias. Isso é uma meta de estudo. Portanto, pessoal, diagnóstico quinta e sexta, segunda-feira que vem, começa as metas. E como eu vou saber se o seu resultado é bom ou ruim? Aí vem mais um ponto da técnica, que a gente chama de aluno paradigma.
O aluno paradigma, ele é um referencial que a gente usa dentro da turma para saber se você está na tendência de ser aprovado ou não no concurso que você quer. Imagina que a gente está aqui num cenário de 100 alunos na turma. Eu tenho o 01 da turma, que já na segunda semana a gente consegue descobrir quem é. E eu tenho o que eu chamo de paradigma, que é esse cara aqui, ó. Você não tem que ficar preocupado com o 01. Sua preocupação é com esse aluno paradigma. Quem é ele? Normalmente, isso há variações. Em banco, inclusive, a gente já conseguiu atingir uma porcentagem maior, mas, em média, a gente aprova 15% de alunos aqui na consultoria. A média que a gente atingiu já teve situações muito melhores, igual PMDF, a gente aprovou 55% dos alunos, e tribunal, obviamente, a gente reduz isso aí, mas, em média, 15%. Então, o que eu pego com esses dados aqui da consultoria? Se eu tenho 100 alunos, eu aprovo, em média, 15%. Eu pego aqui o 15º colocado da turma e ele vai ser meu paradigma. O que significa? Que quem está com a nota acima dele, a tendência é passar. Já que o meu paradigma é o cara que vai passar ali, ó, raspando a barriga, sabe? Que passa na última vaga, ele é o paradigma. Então você tem que estar na frente dele o tempo inteiro. O paradigma é um farol a ser seguido. Para a gente sair daquela loucura que todo mundo fala, quantos por cento tem que acertar? 80. Não, peraí, 80% em tudo? Será que é isso mesmo? Não é. Vou te mostrar uma realidade aqui. Existem assuntos em concurso que são muito fáceis. Exemplo, princípios fundamentais em direito constitucional. Sabe qual que é o paradigma na Alcateia? Isso há mais de 2 anos? 97%. 97%. Se você não atingiu 97%, tá ruim. Só que em estatística, deixa eu te falar, se você fizer 75%, provavelmente está muito bom. Muito bom, porque o paradigma vai estar abaixo disso. Então é para a gente sair daquele escuro que tem que estar 80% em tudo. 80% pode ser bom em alguma coisa e pode ser muito ruim em outra. Só que com essa plataforma, com essa técnica aqui, eu consigo te mostrar exatamente dentro de cada disciplina o resultado que você precisa alcançar. Vou te dar, mais um exemplo. Hoje, como eu falei para vocês, eu encerrei a uma turma do MPU. E eu faço, no final das consultorias, uma análise geral dos dados. Igual vou fazer com vocês lá no final. Olha isso aqui. Eu tenho as turmas, né, que comporam, no caso do MPU, nós tivemos aqui 4 turmas, e eu consigo o rendimento médio de turma e o paradigma em cada um. Tá vendo? Para mostrar o que é rendimento médio, para mostrar o que é paradigma. Então, isso te dá uma consciência melhor da sua preparação e o tempo inteiro você vai estar sabendo se você está ou não dentro do paradigma. E como que você vai saber? Novamente, a sua plataforma Mentorize. A Mentorize, ela tem uma visão minha do mentor, que eu consigo ver toda a turma, mas também tem uma aqui que é sua. Você vai ter um painel desse aqui a partir do momento que você conseguir, você ir preenchendo as metas. Tá vendo aqui o verde? O verde é uma forma de sinalizar que o aluno atingiu a nota igual ou superior do paradigma. O amarelo é um alerta. Sua nota ficou um pouquinho abaixo do paradigma, então você tem que ficar atento que na meta seguinte e na revisão que acontece no sábado, você vai ter que ter mais atenção àquela. Agora ficou vermelho. Ficou vermelho, né? O próprio sinal do vermelho a gente sabe, tem alguma coisa errada. O vermelho é para sinalizar que com aquele resultado que você está tendo naquela disciplina, naquele assunto, não vai dar. Não vai dar, você não vai conseguir passar. Essa é a realidade que eu estou mostrando aqui. E você não consegue ver isso só por disciplina, você consegue ver isso por assunto também. Olha só. Porque às vezes não é lá a disciplina inteira de conhecimentos bancários que está falhando, é um assunto específico. Então, eu consigo verificar isso dessa forma também. Aí, a sua correção, que é refazer a meta, não é completa. Você vai direto naquele assunto que está vermelho e refaz. Toda vez que você refazer, você vai ter a intenção de estar onde? Está dentro do paradigma novamente. Então, as correções que a gente faz de matérias que estão com rendimento baixo, não é no final da consultoria, a gente não pode chegar a esperar lá. Você já corrige quando identificar o erro, e o erro vai ser acionado pela própria plataforma. Ok? Então, bora lá. Para você ter acesso a essa plataforma, você vai ter que fazer um cadastro. Então, todos vocês, ao final aqui da reunião,
Vão entrar no grupo Telegram, e lá no grupo Telegram tem um link que vai ficar para você entrar aqui na Mentorize. Você vai fazer o seu cadastro simples. Padrão, né? E-mail, senha, nome, sobrenome. O que tem diferente aqui? Apelido. Por que esse apelido? A maioria dos dados que eu compilo de vocês são dados em que eu mantenho de forma privada. Eu não publico em ninguém, para ninguém. Só que os simulados que nós vamos fazer são simulados ranqueados. Até para que você tenha uma noção em relação ao outro também. Porque, por mais que romantizam o concurso público é competição. Tem gente que vai passar, tem gente que não vai passar. Essa é a realidade. Então, quando eu lanço um simulado para vocês, o ranking fica público. Então, a Juliana vai poder saber a posição dela e vai poder saber a posição dos colegas também. Daí a necessidade do apelido. Porque eu, Thiago, tenho acesso ao nome de vocês. Agora, quem não quiser que seja publicado no nome, você vai ter que colocar apelido aqui. O Gustavo Matos vai lá, não. Gustavo Matos resolve ser o Guga. Pô, é o apelido, né? Concurseiro 123, é o apelido dele. Então, o ranking vai ser publicado nesse apelido, para não expor os dados de ninguém, caso seja a vontade de vocês, tá? Então, cuidado, na hora de preencher, se não quiser expor os dados, coloca o apelido, porque a gente não tem como editar isso aqui depois. Combinado? Fez o cadastro. Quando você fizer o cadastro aqui, você não vai automaticamente para a sala. Amanhã, ao longo do dia, manualmente, a gente vai pegando cada um de vocês e colocando dentro da sala do Banco do Brasil. Porque a gente precisa fazer uma verificação contratual, coisa, né, administrativa mesmo. Então, provavelmente, a gente vai terminar isso só na sexta-feira, tá? Por conta do feriado. Então, não se preocupem amanhã em colocar o gabarito aqui. Façam o diagnóstico, guardem o gabarito, e na sexta-feira a gente chama todos vocês e fala assim: ó, galera, tá todo mundo cadastrado, pode agora incluir o gabarito do diagnóstico 1, diagnóstico 2, e já se preparem para fazer a anamnese. Tá? Então, isso aqui vai acontecendo aos poucos. O principal amanhã é você executar o diagnóstico, colocar o gabarito aqui por conta do feriado, repito. Aí, provavelmente, só na sexta-feira é que a gente vai conseguir finalizar tudo isso. No sábado, a anamnese, aí pronto, galera. Aí descansa, conversa com a família, fala que você entrou no projeto, que precisa de tempo, paciência. Segunda-feira começa, tá? Segunda-feira começa a nossa sequência e vai ser assim, repetição, provavelmente, até final de julho, agosto, tá? Como eu vou bem devagar com vocês, essa é uma consultoria mais longa, mas a tendência é que ela seja mais efetiva assim também. Fechou? Vamos lá. Alguma dúvida, pessoal? Eu sei que é muita informação, por isso que essa reunião fica gravada, tá? Essa reunião ela fica gravada. E ao longo dos próximos dias também, o suporte vai auxiliando vocês em relação ao que vocês precisarem. Dá uma olhada no chat. Pessoal, caiu aqui, mas já voltei. Então, vamos lá. No chat, tudo ok? Alguém quer abrir o microfone? Tá? Se alguém quiser tirar uma dúvida do microfone, pode falar. Elton, pode falar, meu velho. Opa, boa noite, professor, Boa beleza? noite, Elton. Beleza, cara? Professor, a única plataforma de questão que pode utilizar é o Q ou o TEC também? Hum, gente, é o quê? Vou explicar por quê. Beleza. Todas as plataformas que existem, vamos lá, as mais conhecidas, Tech, que concursos e o GRAM. Cada uma vai ter pró e o contra. O GRAM, o pró do GRAM é gratuito. O contra Uhum. ainda não tem muitas questões comentadas e alguns comentários são por inteligência artificial, então não são tão bons. O que é Beleza. concursos? O que é bom? Cara, ele é o mais popular, ele está no mercado há 12 anos, então ele tem muito usuário. Por que é Uhum. bom ter muito usuário? Ter muito comentário. E comentário validado, tá? Entendi. Então, além de ter muito comentário validado, ele também tem muita questão. O banco de dados do que concurso é o maior. O Tech, cara, eu acho o Tech o melhor sendo no estilo de tecnologia mesmo. É mais fácil fazer caderno, é mais fácil compilar tudo. Só que é o mais caro,
Uhum. E também essa questão do banco de dados, ele ainda não alcançou a quantidade de questões e a quantidade de comentários que a gente precisa para validar, entendeu? Então a gente optou pelo que concurso. E por que tem que ser ele? Porque a gente faz o caderno. Então, não tem como a gente ficar fazendo caderno do TEC também, porque daí ia sobrecarregar a galera aqui. Entendeu, Elton? Aí por isso Entendi. que a gente adota o que concursos, tá bom? Beleza, fechou, obrigado. Por nada. Sanches, essa reunião ela vai ser editada e ela vai para a plataforma. A plataforma de videoaulas, vocês têm duas salas. Tem uma sala de vídeo e tem uma sala chamada Sala da Consultoria. Essa sala, se você clicar lá agora, ela vai dar um erro, porque não foi postado nada. Então, a partir do momento que a gente posta a primeira coisa lá, aí começa a aparecer os dados, entendeu? Então, novamente, mesmo padrão aqui da Mentorize. Por conta do feriado, na sexta-feira, a reunião já vai estar editada e colocada lá para vocês assistirem, tá bom? Só a gente faz outra pergunta que é muito comum. Cara, se é possível conciliar a Alcateia com a turma normal do Banco do Brasil. Cara, não fica atropelado porque a gente está em pré-edital. Na verdade, Sanches, cara, isso é o melhor dos mundos, assim, para quem tem tempo para estudar. Por quê? A Alcateia, ela vai te ajudar até você conseguir entender melhor se a sua retenção do presencial está funcionando. Entendeu? Então, dá para fazer sim. A maioria dos alunos de carreiras bancárias sempre fizeram os dois, sempre fizeram os dois. Quando a coisa apertar, imagina, pior cenário, Sanches, edital semana que vem. Aí como seria a questão de presencial e alcateia? Sacrifícios com maturidade. Tem disciplina, você vai entender que você está pegando melhor para o presencial. Cara, então você vai fazer solo presencial e quando chegar aqui no alcateia, você só faz as questões. Mesma coisa ao contrário. Tem disciplina que você já está de saco cheio de ir para o presencial. Não está rendendo. Ora, o que você faz então? Só não cateia. Então, é possível sim conciliar. Inclusive, é uma das coisas que eu sempre atendo aluno aqui no suporte. Essa é a principal contribuição que eu posso dar para vocês. Tomar de decisões igual essa, Sanches. Professor, isso, o que que eu faço? O Rubens foi um cara que eu conversei muito. Cara, eu falo sempre do Rubens porque, tipo assim, para mim foi um divisor de águas na Alcateia, ele aparecer nas carreiras bancárias com a gente. A gente teve muita oportunidade de fazer isso, de fazer pequenas adaptações de rotina, adaptações de conteúdo para que esse estudo, né, fosse mais contínuo, tivesse mais engajamento. Então, cara, lá na frente, tiver difícil para conciliar os dois, você vai me chamar, a gente vai ver seus resultados e tomar uma decisão do que priorizar. Mas é possível sim conciliar, sem dúvida, sem dúvida. Caio, pode falar, meu velho. Tiago, queria tirar uma dúvida na questão dos conteúdos de TI, que eu fui Sim. parar para ver um pouco nas aulas, né? E eu senti falta de vários conteúdos que não tinham no edital passado. Eu sei que a gente ainda não tem o edital, né? Mas, Uhum. assim, eu sei que é o que pega mais na parte de TI, então eu queria começar já a estudar por elas e senti falta de muitos conteúdos, assim. Não sei se Sim. ainda Caio, tá dos novos. o nosso compromisso com o conteúdo vai ser na entrada das metas. Óbvio que tem coisa que já está gravada, ok. Mas assim, especialmente TI, tem muita coisa em gravação, tá? E essas gravações vão começar após o MPU. Então, pegar o Gabriel Pacheco, Erion, os caras, o Mafra, os caras que a gente tem de informática e TI, eles voltam para estúdio, né, a partir do término do MPU. Então, muita coisa que está lá na plataforma, além de sofrer edições, vai sofrer acréscimos. E não é uma realidade só de TI, não. Na parte de agente comercial, a mesma coisa, pessoal, tá? Mesma coisa. Como eu falei para vocês, determinada disciplina pode ir lá e avançar? Pode, tá? Mas com essa ressalva. Tem coisa que está em gravação, mas o que a gente propõe em meta sempre vai estar lá, tá? Por isso que a gente opta, inclusive, de começar pelas básicas, porque a gente já tem segurança do que está gravado e a gente ganha esse tempo ali na frente em relação o, desculpa, que saiu aqui, em relação ao conteúdo que vai ser entregue, tá? Então tem essa paciência aí. A gente vai acelerar, obviamente, essas gravações a partir da semana que vem e você vai conseguindo tocar, tá? Mas assim, o compromisso mesmo é quando a meta estiver lá. Isso vai estar acontecendo mais ou menos daqui um mês e meio. Daqui um mês e meio eu vou ter que dividir as duas turmas. Tem que agente comercial para um lado, TI para o outro. Aí eu preciso desse conteúdo mais fresco. Até a parte de estatística, se você der uma olhada,
Você vai ver lá que o Carlos Strobel é que vai pegar esse conteúdo. E tem coisa que ele já está em estúdio renovando, entendeu? O Juca também faz isso com conhecimentos bancários. Então, sempre atualizado. Mas aos poucos, a gente não consegue assim da noite para o dia colocar tudo lá para vocês, não. Então, tem um pouquinho de paciência aí. Se for algum conteúdo bem específico e você precisar que a gente adiante algum PDF que a gente tenha na base, a gente já te adianta também, tá bom? Ah, Eu não, acho que é perfeito. É o isso que eu caso queria que vai ouvir. Valeu, acontecer. Thiago. Beleza, cara. Diga, Bruno. Eu acho que é o caso que vai acontecer com atualidades do mercado financeiro, né? Tem muita coisa. Cara, Muita ó, coisa. por conta de inteligência artificial, por conta de mudança de Pix, por exemplo, tem coisa que a gente estudou na Caixa Econômica que não serve mais, que precisa atualizar. Essa Não, e parte eu até falo de... até o cenário, Sim, esses embates aí desses países que estão, entendeu? sim, guerra comercial, cara, isso aí Aham. são coisas que a gente tem que adaptar mesmo. Então, na parte de conteúdo, a gente tem aí nessa ajuda do Juca, que vai sempre ali orientando a parte pedagógica do MP. Então, não se preocupem com isso não, tá? A gente vai alinhando aí ao longo da consultoria. O foco agora é realmente a gente ficar, tipo, 100% nas básicas. Atingiu ali o resultado nas básicas necessárias, fica mais fácil revisar a básica do que se a gente invertesse isso lá na frente. Beleza? Professor, o senhor Gente, pode recapitular, por favor, depois, amanhã o que teria? Amanhã é posso tipo um sim. simulado? O nosso cronograma para amanhã, diagnóstico 1, que é o conhecimento das básicas. O diagnóstico 2 é o conhecimento das específicas. Então, aqui tem uma diferença da galera de TI e a galera de agente comercial, tá? O diagnóstico 2 de vocês é completamente diferente. Quinta e sexta. Aí, sábado, são aquelas perguntinhas que vocês vão responder direto na plataforma lá para mim. Então, essa semana, até finalizar, não é nenhuma meta de estudo propriamente dito. A meta de estudo propriamente dito começa aqui na segunda-feira. A primeira semana, pessoal, pode ser que você tenha um pouco mais de dificuldade em relação às ferramentas, em relação ao método, mas é justamente uma semana de adaptação. E a semana de adaptação é a semana mais importante. Cara, porque se cumprir a primeira semana 100%, fizer tudo certinho, pegar a disciplina, na semana seguinte é só repetir. É só repetir, tá? Então, se eu fosse elencar a semana mais importante de preparação, eu falo que nem a última, cara. Na verdade, é a primeira. Porque se você fez certo a primeira, você ganha essa rotina, né? Esse hábito de executar o que é proposto. Beleza? Mais alguém, pessoal? Diga, Rubens. Boa noite, professor. Boa noite, meu velho. Professor, eu queria saber... Desculpa. Eu queria saber qual que está sendo a expectativa do senhor quanto a questão das metas, assim, eu entendi um comentário do senhor dizendo que estava preferindo a meta segunda, quarta e sexta, né? Mas Sim. eu quero saber se a gente vai ter aquele mesmo ritmo da Caixa que a gente teve segunda, quarta e sexta até sair o edital, aí depois do edital ficou diário. Ah, sim. Rubens, como a expectativa é que o edital não saia, né? Aí, porque Banco do Brasil é foda, né, cara? Porque pode ser um negócio que a gente acorda na segunda-feira e publicou. Mas olhando para o cenário que vocês estão acompanhando aí também, pode ser que demore um pouquinho mais. A depender do que a gente já tiver atingido de conteúdo e não tiver grandes novidades, mesmo pós-publicação de edital, eu vou manter as 3 metas. Só que daí eu consigo pegar a terça e quinta e colocar mais simulados. Entendeu? Mantenho a mesma quantidade de meta, porque vai terminar o conteúdo com sobra de tempo, mas incluo uma maior quantidade de simulados. Certo. E outro detalhe, o fato de ter 3 metas na semana é mais uma forma, Rubens, de facilitar o lado de cá, do ponto de vista de fechar uma sessão de estudo completa. Para não ficar picado. Não sei se você lembra no finalzinho da caixa, quando a gente fazia meta diária, poderia acontecer o seguinte: assista a videoaula X a Y, só que não terminava o conteúdo. Aqui acontecia, tinha que ir para o dia seguinte, terminar o conteúdo e depois fazer as questões. Então, para evitar situações como essa, eu tenho preferido fazer o seguinte: eu faço uma meta mais pesada, quando as coisas começarem a esquentar, uma meta de 9 horas, aqui, não, uma meta pesada para cumprir no dia, só que você racha ela no meio e traz ela para cá, entendeu? A galera que está habituada, já estudando mais um tempo no Banco do Brasil, pode ser que nesse começo consiga executar a meta diariamente mesmo, sem precisar do outro dia. Mas lembre-se, se um dia atrasa,
cara, aquele dia ali já vai ser É. necessário para pôr em dia. Que é o grande Uhum. ponto aqui, gente. Não dá para virar bola de neve esses atrasos de conteúdo, mesmo com as metas mais leves agora. Porque 2 semanas de atraso, 3 semanas de atraso, é muito difícil você conseguir colocar tudo em dia depois no final. Até mesmo porque vai desmotivando, entendeu? Vai desmotivando. Então, tentem desde o começo criar esse hábito aí para funcionar direitinho. Tudo bem? Cara, Certo. muito feliz com você, viu, Rubens? Você, o Caio, a galera que tá já há algum tempo com a Alcateia e tá voltando, né? O Gustavo, que fez Nova Capa com a gente. Que bom esse retorno de vocês. Vocês vão perceber que com a Mentorize muita coisa mudou. A gente consegue colher resultados mais rápidos e mais precisos da preparação de vocês. E é uma plataforma, inclusive, que vai sofrer uma versão número 2 ao longo do seu curso. Então, provavelmente daqui 1 mês e meio, 2 meses, a gente vai encerrar a consultoria de vocês já com a versão nova, que a gente deve implementar. Ela vai ter mais gráficos, vai ter mais indicadores para vocês também. As metas, inclusive, Rubens, vocês vão baixar direto da plataforma, não vai ter mais a necessidade de Telegram. Então, a gente vai aprimorando isso aí ao longo Tá da certo. consultoria. Muito Beleza? obrigado, professor. Queria fazer só Claro. 2 comentários, se me Claro. permite. Para os meus colegas agora da Alcateia, as palavras que o professor falou sobre deixar a meta acumular é realmente muito importante. Dividir um pouco da minha experiência, eu tive um pequeno problema assim que começou a meta da Alcateia da Caixa Econômica, eu tive um problema no joelho, e por conta de uma semana eu fiquei hospitalizado, né, com uma perna enfaixada, e essa semana isso foi no começo de dezembro, eu consegui recuperar essa meta, assim, eu consegui voltar à meta diária somente tipo, final de fevereiro para março. Então, uma semana, ela pode parecer pequena, mas assim, é bastante, né? E a outra Impacta coisa, muito. impacta bastante. E outra coisa sobre que concursos que perguntaram aí no chat, atualmente tá com oferta, viu? A assinatura básica já é o suficiente. É realmente só a questão das questões dos comentários. Não precisa das aulas do que concurso, mas quem quiser aí, à vontade. Ah, ótimo, Rubens. Obrigado, cara. O que o Rubens falou é muito significativo em relação ao atraso das metas. Agora, no começo, né, até como eu falei para vocês, e repito, vai estar mais leve, às vezes no final de semana consegue, galera, mas quando o negócio começa a apertar lá na frente, não dá, tá? Atrasou, vai ficar, né, de fato difícil. Ah, realmente, o Rubens falou que tá com oferta, cara, tá com oferta mesmo lá. Gente, só para tirar a dúvida da Juliana ali, a gente encerrando. Juliana, é um hiperlink. Então, no própria meta, no PDF que chega para você, ao clicar vai automaticamente já. O único ponto que é necessário é que você tem que estar logado. Tem que estar no curso, logado certinho na sua conta, e daí já aparece automaticamente, tá? Da mesma forma, Mentorize. A gente já deixa o link ali na própria meta, porque daí você clica, já abre no browser que você está usando, no navegador que você está usando. Então, é bem intuitivo mesmo. Pode acontecer alguns probleminhas, e eu já passo para vocês. Imagina que você clicou lá e apareceu questão de biologia, questão de medicina. Não significa que o link está errado. Significa que o link quebrou porque você não está logada, ou não está logada no mesmo navegador que você está usando para ver a meta. Então são coisas assim, de ferramenta mesmo, que errou a primeira vez, consertou, acabou, tá? E o do suporte, a gente está ali para isso. A gente faz até vídeos de tutoriais para esses erros que são mais comuns assim, para deixar vocês com maior segurança, tá? Mas a própria meta te direciona lá. Beleza? Tem mais alguém, pessoal? Acho que é. Eu queria só complementar. Eu não entendi se tem uma integração, assim, quando eu resolvo lá, vem pra cá, ou eu vou resolver lá e coloco manualmente aqui. É aquilo que você explicou coloca do manualmente. manual, né? Isso. Entendi agora. Você vai entrar lá e vai colocar a quantidade. Eu fiz 40 questões no que concurso, acertei 35. Tá? Entendi. Você traz manualmente os dados. Agora eu entendi Perfeito. essa dúvida. É TI? Sim. Então tá. Quando você falou integração, 95% dos alunos, quando falam integração, a dúvida era como eu expliquei. Agora se é de TI, agora eu entendi. É integração mesmo. Falando. Tá, obrigada. Tá bom. Infelizmente não tem nenhuma API, não tem como a gente fazer isso não, mas seria interessante. Tá? Gente, então é isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança no projeto, entendeu?
Contem com a gente ao longo da preparação. Essas reuniões que a gente faz aqui são reuniões de alinhamento. Acontece esporadicamente, quando a gente precisa mudar alguma fase do concurso. Então, eu preciso que vocês utilizem o suporte. É através do suporte que eu atendo vocês. Reuniões são coletivas. Tá vendo? Eu consigo tirar a dúvida de um ou outro. Mas é no suporte que a consultoria acontece diariamente. Então, a gente precisa que vocês tenham o hábito disso. A gente fala uma coisa, né? Que é uma expressão bem mineira mesmo. Ninguém sabe o que calado quer. Entendeu? Então, a gente vai precisar comunicar, ter esse fluxo aí melhor ao longo do tempo. Diga, Elton. Opa, professor, uma dúvida que me ocorreu agora, por exemplo, você vai mandar uma meta de português, e aí eu fiquei em dúvida, por exemplo, em acentuação gráfica, um exemplo. E aí, como é que eu poderia tirar essa dúvida? Ou teria um canal com um professor, algo do Cara, tipo? se a videoaula, o PDF, as questões não foram suficientes para tirar dúvida, você vai ter que Uhum, repetir tudo. tá, Não, esse fluxo de dúvida pontual, ele não existe e nem precisa existir, Elton. Você vai ver. uhum, Porque ao adotar os três degraus do método, cara, em algum momento resolveu. Porque se não resolveu, é uma questão ruim. uhum, É uma questão que foi mal formulada, porque daí não foi falta de conteúdo. É a banca mesmo que produziu uma questão ruim. E como que a gente foge de questões ruins? Vocês sabem que o que é concursos, e é uma dica até para quem está estudando sozinho, tá? Sabe que o que é concurso, o TEC, todos eles criam uma escala de questões muito difícil, difícil, médio, fácil e muito fácil. Vocês sabem sim, disso, né? uhum, Quais as questões são mais importantes fazer? entendi. Cara, as mais importantes é de médio para baixo. Sabe por quê? O difícil, muito difícil, não é porque a questão é efetivamente difícil. É porque é uma questão, desculpa o palavrão, é uma questão bosta. Entendi. Como sempre vai acontecer em concurso, uma questão mal formulada, uma questão que contraria a lógica do conteúdo que você estudou. Isso significa que aquela questão, isoladamente, cara, ela é problemática. Você vai ver, por exemplo, você vai abrir, vai ter tipo 300 comentários de gente xingando lá embaixo. Então a gente já filtra isso para vocês. Essas questões absurdas, cara, vocês nem vão ter acesso a elas, para justamente não colocar em xeque o que vocês acabaram de estudar, tá? Então você vai perceber, cara, que não vai precisar. E se precisar, Elton, em último caso, cara, você vai acionar o suporte, aí a gente vai acionar o professor. Só que a gente não consegue um fluxo rápido, entendeu? Certo. Porque daí o Thiago que vai ter que ir atrás, mandar uma mensagem e falar assim, pô, brother, me ajuda nisso aqui, entendeu? Então pode ser que Entendi. demore um pouquinho, mas a gente soluciona, velho. Soluciona, Não, você fica tranquilo. beleza, Fechou? obrigado, professor. Por nada. Gente, acho que é isso, né? Deixa eu olhar a última vez no chat aqui se chegou alguma coisa. Ótimo. Galera, então é isso, eu vou encerrando aqui com vocês. Qualquer questão, na sexta-feira vocês trazem pra gente. Repito, amanhã, como é feriado, galera, a gente vai deixar isso aqui suspenso. Façam o diagnóstico. Na sexta-feira, a gente inclui dentro da plataforma e a gente termina a semana aí tranquilo, tá bom? A gente não queria deixar, por causa do feriado, começar a semana que vem, né? Adiar novamente essa turma, a gente queria começar logo, mesmo tendo MPU, me tirando o resto dos cabelos que eu tenho aqui, mas a gente já começa e semana que vem a gente flui isso aí mais fácil. Fechou? Gente, bom descanso para vocês e sejam muito bem-vindos ao Cateia. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Valeu, Diego. professor. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Valeu, Tchau. boa noite.